Torcedor vascaíno, eu não costumo começar os meus vídeos dessa maneira que começo este Acorda Vascão. E fala você a seguinte frase: ligue o seu sinal de alerta, fique de olho, fique atento, cobre e, infelizmente, se preocupe quanto ao futuro do Clube de Regatas Vasco da Gama. E o que eu tenho a te dizer é: a hora é agora. A hora de pressionar, a hora de cobrar e a hora de exigir respeito ao Vasco da Gama, meu amigo torcedor, é agora. Porque eu te adianto aqui na introdução deste Acorda Vascão: um castelo vai ruir. O grupo norte-americano não tem tempo. Em breve, a falência deles, meu amigo torcedor, será decretada. Em breve, lá nos Estados Unidos, muita gente poderá ser presa. E automaticamente, Chico que bate, ou aliás, pau que bate em Chico, bate em Francisco. O que eu quero dizer com isso? O que acontece lá, meu amigo torcedor, infelizmente hoje, ecoa aqui no Rio de Janeiro e no nosso Vasco da Gama. E a gente vai separar aqui este Acorda Vascão para falar sobre isso. E te adianto, inclusive, não é qualquer pessoa, não. Thiago Leifert, um dos maiores comunicadores da TV brasileira, São Paulino de coração, teve acesso ao documento da Leadenhall Capital Partners, que hoje cobra mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais na justiça norte-americana da 777. Um documento de mais ou menos 83 páginas. E durante a leitura foi constatado que sim, o grupo norte-americano não vai durar muito tempo. A gente vai trazer tudo a vocês aqui agora neste vídeo, para você, torcedor vascaíno, abrir os seus olhos. Para o ser humano, acima de tudo, é importante reconhecer. Reconhecer o que fez, reconhecer o que errou e reconhecer o que é necessário para que mudanças importantes ocorram. E mais do que nunca, hoje aqui, o canal do Gigante reconhece sim que o grupo norte-americano estar à frente da instituição Vasco da Gama é um grande malefício para o nosso futuro. A gente vai falar sobre isso. Antes, porém, aqui rapidinho, como a gente sempre faz no canal, né? Mesmo diante de ser um vídeo um pouquinho diferente com relação ao tom, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha e inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Temos o Acorda Vascão, que é esse vídeo aqui que você está assistindo, que sai sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o nosso vídeo da parte da tarde, sai pela parte da noite. Aliás, pela parte da tarde, foto das 2, 3 horas. E o Boa Noite Gigante, aí sim, que sai pela parte da noite. Então, 3 conteúdos, muita informação, muita vascainidade, contamos muito com você. Muitas pessoas chegam aqui ao nosso canal, porém não estão se inscrevendo. Então, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito, se inscreva agora no nosso canal. Além disso, não esqueça também, curta o nosso conteúdo, deixe o seu like, deixe o seu joinha, deixe o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação aqui, do canal do Gigante Vasco. E compartilhe esse vídeo, para todos os seus amigos, pois esse vídeo é muito importante que todo vascaíno veja. Deixe o seu like já. Todo vascaíno tem que assistir esse vídeo. Unanimidade. Vamos esclarecer as coisas. Show? Vamos embora então, porque torcedor. A coisa tá feia. A coisa tá sinistra, se tratando de 777. E é importante a gente rebobinar a fita, voltar um pouquinho e entender o que aconteceu. Porque lá em agosto de 2022, não sei se vocês lembram, caso não eu te falo, o Vasco vendeu 70% da sua SAF a 777 Partners. 777 Partners, que à época chegou ao Vasco da Gama e se apresentou ao torcedor vascaíno como a grande solução para o futuro financeiro do Vasco. E por que solução para o futuro financeiro do Vasco? Porque o grupo norte-americano pegava um Vasco que à época tinha mais de 700 milhões de reais em dívidas, à época estava na Série B do Campeonato Brasileiro,
À época, uma estrutura no CT completamente falida. À época, um elenco completamente desestruturado. E à época, a 777 era vista, e olha, meu amigo torcedor, tinha que ser vista como a grande solução financeira para o clube. Até porque, olhando de um modo mais amplo e geral, a gente viu um Vasco com brigas políticas há muito tempo. E um torcedor vascaíno que estava de saco cheio, cansado, exausto, com as palhaçadas feitas dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Palhaçadas de gestão a gestão. De Eurico a Roberto, de Roberto a Eurico, de Eurico a Campelo, de Campelo a Jorge Salgado. Tudo no Vasco da Gama, olhando pelo lado associativo, sempre foi uma palhaçada. E o vascaíno, a partir do momento que vendeu 70% das suas ações ao grupo norte-americano, era não apenas uma tentativa de buscar uma solução financeira para o Vasco, vendendo o seu clube, parte do seu clube, para o grupo norte-americano, mas também uma resposta e um grito de liberdade a um modelo associativo que acabava com o Vasco da Gama. E acabou com o Vasco. As brigas, as discussões, as rinhas políticas que estiveram no Vasco da Gama desde o início ali dos anos 90, agora torcedor vascaíno, infelizmente nesses últimos anos, tiveram como estopim a venda do clube. Então calma também, calma, não ouça esse discurso de que talvez apontem o dedo para certas pessoas e falem, vocês venderam o Vasco, porque não é bem assim, não é bem assim. É fruto de muita coisa ruim que aconteceu no lado associativo e não podemos esquecer. Nós não temos memória curta. Mas infelizmente a venda aconteceu. E hoje nós podemos falar, infelizmente, pois hoje o Vasco da Gama tem como o grande nome, a grande empresa por trás do seu futebol, um grupo que deve 10 bilhões de reais à ACAP, uma empresa de seguradora, um grupo que deve 1,8 bilhões de reais a Land Hall Capital Partners, uma empresa também norte-americana, e que acusa, além, é claro, de pedir valores da dívida, acusa o grupo norte-americano de fraude na justiça norte-americana e denuncia também um possível esquema de pirâmide que hoje ocorre na 777 Partners. E nesta mesma denúncia, feita pela Land Hall Capital Partners, a própria empresa, ela define que hoje quem manda na 777 é a tal da ACAP, que é essa empresa que o grupo norte-americano deve 10 bilhões e 100 milhões de reais. Inclusive o próprio Josh Wander, ele confirmou isso, né? Ele disse que hoje, de fato, a ACAP é quem cuida do dinheiro e a 777 dá as ordens. Então, ou seja, hoje quem manda na 777 é a ACAP. Então o Vasco, que em 2022 vendeu seu futebol para a 777, hoje não tem mais como dono Josh Wander, mas sim Kenneth King da ACAP. Olha que loucura, olha onde se enfiou o Vasco. E além de denúncias de fraude, além de uma denúncia na Suprema Corte de Nova York, além de tudo isso, na Bélgica, o castelo do grupo norte-americano ruiu, a partir do momento que o Standard Liège está cobrando hoje uma penhora das ações do grupo norte-americano por dívidas. Ontem, o Standard Liège sofreu uma sanção econômica. Hoje, o clube belga está proibido de inscrever novos atletas e comprar jogadores. A casa da 777 está ruindo na Itália com a Genoa, está ruindo na França com o Red Star, a partir do momento que a torcida está expulsando a 777 do clube, e está ruindo na Inglaterra, ou aliás, nem sequer começou a ruir porque nem a história começou. O certo é, hoje, a Premier League vetou a compra do grupo norte-americano junto ao Everton da Inglaterra. Está vetada, 777 não pisa em solo inglês, que é uma seriedade na Premier League para liberar a venda dos seus clubes. Então, hoje, o grupo norte-americano está assim no mundo. Casa caindo, castelo ruindo. E não à toa, o Pedrinho, ele junto, né, é claro, aos outros vice-presidentes, notificou o grupo norte-americano diante de tudo que está acontecendo. Notificou o grupo norte-americano por uma possível troca de acionistas, como a gente acabou de trazer aqui. Se a ACAP for, de fato, a empresa por trás da 777, isso é uma troca de ação. No caso, hoje o Vasco não é mais da 777, é da ACAP. Isso descumpre o acordo da lei da SAF, descumpre,
o acordo feito em contrato lá em 2022 entre Vasco e a 777. Então, hoje, o Vasco da Gama, o CRVG, notificou o grupo norte-americano exatamente por esse motivo, por uma troca de donos, e também notificou o grupo norte-americano por tudo que vem acontecendo hoje na imprensa mundial, porque isso coloca em xeque a imagem do Vasco. Como fica o Vasco associado a 777 Partners ao mundo? Você acha que na próxima janela o empresário vai olhar para o Vasco da mesma maneira, sabendo que por trás do Vasco há uma empresa de fraude, de denúncias, criminosa? É claro que não. Então o Vasco hoje tem uma imagem manchada por conta da atitude do grupo norte-americano. Isso também é uma pauta boa para o Vasco conseguir a rescisão contratual. E quem falou sobre isso foi o Felipe Carregal. Ele deu uma entrevista, anteontem, no caso na terça-feira, ao Atenção Vascaínos. A gente vai trazer mais um trechinho, trecho que a gente inclusive não trouxe no vídeo de ontem, pode ficar tranquilo, sobre essa situação envolvendo o Vasco da Gama e 777. O Felipe falou exatamente sobre o fato da imagem do Vasco da Gama estar manchada. Nesse momento, o que representa essa notificação não é uma briga, mas sim uma defesa ao Clube de Regatas Vasco da Gama e a Vasco da Gama SAF. Sem dúvida, a SAF é o modelo que deve ser mantido, com ou sem a 777, tá? Então, assim, é nisso que a gente acredita. Sobre o prejuízo em relação à imagem do Vasco, hoje ele é concreto, infelizmente, tá? Infelizmente. Como dona de 70% do futebol e controladora da SAF, o Vasco, naturalmente, ele vai sendo absorvido por essas confusões envolvendo a 777. Inclusive, na ação de Nova York, o Vasco já é mencionado, enfim. A gente lamenta profundamente isso, porque a imagem do Vasco, querendo ou não, hoje ela está atrelada à imagem da 777. Isso não tem como fugirmos dessa realidade, tá? Então, Flávio, acho que é importante até as pessoas entenderem. Se disse muito que o Pedrinho está brigando, a diretoria administrativa está criando confusão. Isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. O que estamos fazendo é defendendo os interesses do Vasco e da Vasco SAF. Nós, da diretoria administrativa, na verdade seria uma insanidade nossa, considerando todo esse contexto internacional, todas as notícias, todas as ações judiciais que já estão surgindo, tá? De cobrança de dívidas da 777, seria uma insanidade da nossa parte ficarmos sentados até setembro na expectativa do aporte entrar ou não entrar. Então, assim, esse discurso de que estamos criando confusão, ele não é verdadeiro, tá? E você pode ter certeza que a gente vai fazer o que for melhor para o Vasco como acionista e para a SAF, tá? Porque é nela que nós acreditamos. É no modelo SAF que a gente acredita. Então pode ter certeza que o presidente Pedrinho tá muito ligado no assunto. A gente está sendo muito diligente, a gente está sendo muito cauteloso. E vamos aguardar aí o encaminhamento aí da situação. Tá bom? Um grande abraço aí, foi um prazer falar contigo. Show, torcedor vascaíno, você agora tem uma noção geral do que está acontecendo entre 7777 no mundo com o Vasco da Gama. Agora a gente vai para a parte do Thiago Leifert, porque o Thiago Leifert, em seu canal no YouTube, ele falou sobre o grupo norte-americano. E ele leu esse documento da Lendihall Partners, no caso, a Lendihall que cobra hoje 1,8 bilhões de reais ao grupo norte-americano e denuncia 777 por fraude na corte norte-americana. E ao ler esse processo de algo em torno de 83 páginas, esse documento, ele analisa o que aconteceu e resume o que hoje se passa no grupo norte-americano. Se liga aí como é preocupante, torcedor vascaíno. Antes de eu chamar o Canidinho para a gente falar de Libertadores da América, queria conversar com vocês sobre a 777 e o Vasco da Gama. Então ontem o Pedro Sirdal, que é nosso seguidor, conseguiu mandar o processo da 777, que está correndo lá em Nova York. Eles estão sendo processados por uma empresa inglesa, como vocês devem ter visto na Bloomberg, no Globesport.com e etc.
E aí eu li o que essa empresa inglesa está dizendo sobre eles. As notícias estão corretas. O processo até é bem claro, assim, a linguagem dos advogados americanos é bem clara. Até um salve para o Eric Navarro, um dos meus gurus jurídicos, que sempre fala, ele é grande São Paulino, sempre fala sobre a linguagem ser simples. Apesar de ter 80 e tantas páginas, que o Eric Navarro não ia gostar, a linguagem é muito simples, tá? Não precisa ser um expert em direito para ler aquilo lá e entender o que eles estão falando. No básico, eles usam uma frase, as tantas lá, que é a 777 tira do Pedro para pagar o Paulo. O que eles estão querendo dizer é que eles vão pegando empréstimo aqui para pagar ali, empréstimo aqui para pagar ali, empréstimo aqui para pagar aqui. Vão tirando de uma empresa e passando para outra. Eles perderam o controle, praticamente, a 777, segundo o próprio Josh Wander, que topou ser gravado quando foi questionado por essa empresa que emprestou dinheiro para a 777. Quem manda mesmo hoje na 777, segundo o próprio Josh Wander, é uma tal de ACAP, que é uma empresa de seguros, que faz seguros por aí e emprestou muito dinheiro para a 777 e hoje é a dona da carteira, a dona da grana. O próprio Josh assumiu isso. E aí nós temos então a primeira brecha para tirar o Vasco da 777. Eu nunca gostei da 777. Vocês lembram que logo que apareceu a primeira notícia, eu ainda estava na primeira formação do 3 na área, junto com o Rick e com o Clear. Eu entrei no site deles e falei, moçada, os caras investem em companhia aérea, eles têm aquele negócio de liability, que é, por exemplo, você é atropelado. E aí você vai ganhar uma indenização em 3 anos. Só que você precisa do dinheiro agora. Eles te dão o dinheiro e depois eles pegam esse dinheiro que você ia receber. Entendeu? Eles te pagam antes e depois pegam esse dinheiro que você ia receber, pagam, lógico, menos, né, do que você ia receber, e eles vão ganhando dinheiro em cima disso. Eles te dão essa grana na hora para você ir embora. Viu, Vascaíno? Entendeu? Agora a gente parte para uma outra parte do vídeo do Thiago Life, que é quando ele fala que hoje o Vasco tem uma carta na manga essencial para sair da 777. Que hoje o grupo norte-americano está falindo. E a hora boa para meter o pé, ralar peito, sumir desse contrato é agora ou nunca. Porque senão o Vasco vai ser o grande prejudicado. Se liga aí nas palavras de Thiago Life. Você receber e eles vão ganhando dinheiro em cima disso. Vocês te dão essa grana na hora para você ir embora e você passa o processo para eles e eles ficam recebendo o dinheiro do processo. Além disso, investem em futebol. Eu falava, eu não consigo conceber uma empresa que faz esse tipo de negócio, investe em companhia aérea e futebol. Para mim não dá. Os caras têm que ser muito talentosos, porque o futebol é uma coisa muito específica, a companhia aérea, então, meu Deus. Tem uma frase famosa do cara da Virgin, que ele dizia, você quer ser multimilionário? Tem um jeito, invista em companhia aérea, sendo um bilionário. Você vai perder tanto dinheiro que de bilionário você passa a ser multimilionário. Ele falou, você quer ser multimilionário? Seja um bilionário que investe em companhia aérea. Eu não consegui entender, então, a 777. E agora a gente está vendo que realmente há problemas no mundo inteiro. Eles estão com um problema gravíssimo na Bélgica, eles não têm dinheiro para pagar o salário dos jogadores do Standard Liège. Os caras vão entrar na justiça, vão tomar outro transfer ban. Tem problema no Genoa e vai ter problema no Vasco, já já. O Vasco pode então escapar se essa ACAP aí realmente for a controladora da 777, porque pela lei da SAF eles não podem passar o Vasco de presente para outra pessoa. Não existe isso. E aí teria que romper o contrato. O Vasco ontem notificou a 777 perguntando, lemos o processo, vimos aqui que vocês estão dizendo que a 777 perdeu o controle dos seus ativos e quem manda mesmo é essa tal dessa ACAP. Isso é verdade? O que está acontecendo? Porque se for, a gente vai ter que pedir para seguir, né, para ver o que está acontecendo. Está no Globoesporte.com isso aí também. Isso é um copo metade cheio para o torcedor do Vasco. E a outra coisa, e eu conversei com pessoas lá de dentro do Vasco, eu perguntei sobre o dano à imagem do Vasco, que a 777 está causando. E é uma carta que o Vasco tem na manga também, de poder ali na frente falar, olha, a gente está tendo um dano operacional, porque a 777 não está cumprindo o que prometeu, a gente está tendo um dano de imagem, porque a 777 está sendo processada em todos os lugares, a gente já conversou em outras lives sobre esse tipo de contrato, que é você tem que, quando você faz um contrato com uma marca, você tem que se comportar de uma certa forma a não prejudicar a marca dessa empresa, e essa empresa se comportar de uma certa forma que não prejudique também a sua, certo? Isso é uma carta que o Vasco tem na manga para poder escapar da parceria com a 777, da SAF da 777. Então, como vocês viram aí, né, torcedor vascaíno? Primeiro ele analisou o que está acontecendo com a 777 no mundo.
No segundo vídeo que a gente trouxe, Thiago Leifert, ele explica mais ou menos esse documento, né? Ele fala sobre o processo de falência do grupo norte-americano, e agora a gente vai para a última parte do vídeo. Thiago Leifert fecha falando sobre a situação hoje entre Vasco, grupo norte-americano, e a urgência do Vasco da Gama em pular fora desse negócio. O negócio, torcedor, é muito mais sério do que você pensa. E a gente fez questão de trazer as palavras exatamente do Thiago Leifert por uma questão de isonomia. Alguém que não tem nada a ver com o Vasco. Alguém que não tem associação nenhuma com nenhum político do Vasco. E que fala por sinceridade e preocupação com o futuro do nosso Cruz Maltino. Para poder escapar da parceria com a 777, da SAF da 777. Eu acho que o copo está metade cheio. E eu acho que o Vasco tem uma excelente oportunidade de pular fora. E minha opinião, lendo aquele processo, é que a 777 não escapará deste processo e a 777 vai quebrar. Essa é a minha opinião, olhando aquilo que está escrito ali. O tom do processo é aquele típico de você ver que a empresa que está devendo dinheiro para você está com problema e você entra com um processo antes que outros entrem para você ficar na frente da fila, entendeu? Quem está no topo da fila recebe o dinheiro antes. E eu acho que essa Leadenhall, que eles chamam lá, eles estão tentando entrar com o processo da 777 lá em Nova York para receber o dinheiro antes, porque eles acham que esse navio está fazendo água e vai afundar. Eu estou tomando muito cuidado, para também eu não ser processado, né, com as coisas que eu estou falando aqui. Mas dificilmente a 777 escapará viva do que está acontecendo lá em Nova York. Não à toa, o Everton não conseguiu vender o Everton para a 777. Não à toa a Premier League barrou. Não à toa a autoridade inglesa que checa esse tipo de coisa barrou. E por último, a gente vai ter uma melhoria na lei da SAF. Até o pessoal do Vasco estava me falando isso, porque precisa ter um pouquinho mais de cuidado com essas empresas que vêm aqui. A 777 foi tudo muito rápido. Se ela não passa na Premier League, ela não pode passar aqui. E ontem eles me contaram também, eu não lembrava, não sei se o Canedo lembra, até que a gente vai conversar com ele daqui a pouco, que o Cruzeiro recebeu uma proposta da 777 e o compliance do Cruzeiro barrou, bandeira vermelha. O pessoal da XP falou, esse cara aí não vai dar não. A gente não quer. E aí eles foram lá e pegaram o Vasco. O Vasco precisa se livrar da 777, vai doer, vai ter um momento de se conseguir muito difícil, mas essa parceria está fadada à desgraça, não vai mais dar certo, tá? E a 777 a gente precisa acompanhar no dia a dia, porque a quebra e até um pedido de prisão lá nos Estados Unidos, não duvido nada, para o tal do Josh Wander, pode acontecer. É bem grave o processo. Acho que era isso. Vamos falar de Libertadores da América agora? É torcedor vascaíno, então assim, como vocês viram aí, né? É, ao meu ver, muito preocupante. Muito preocupante. Então, eu fico até desanimado, e tem que ser um motivo de desânimo, me desculpe, ao falar de 75 milhões de patrocinador master, ao falar de retorno de Payet, ao falar de um Vasco Vitória, que a partir do momento que a empresa por trás do Vasco da Gama vive esse momento muito difícil, conturbado e que prejudica o Vasco, não tem como eu me animar com o que acontece off, essa situação de bastidor. Não dá para se animar hoje com o Vasco, meu amigo torcedor. Abra os seus olhos. E se domingo vencermos o Vitória, continue de olho aberto. Não se engane por um desempenho dentro das 4 linhas. Muito pelo contrário. Fique de olho com relação ao que acontece nas internas de São Januário. E para fechar o vídeo, a gente vai trazer aqui umas imagens, né? Um vídeo de fato, um conteúdo, lá do nosso grande amigo Dieguinho, do canal Futebolaço. Sabe de quem? Dele, Euriquinho. A gente primeiro traz alguém que não tem nada a ver com o Vasco da Gama, que é Thiago Leifert. E agora traz Euriquinho, que tem tudo a ver e tudo mesmo com o nosso Cruz Maltino. Euriquinho hoje é uma pessoa que está muito próxima da gestão de Pedrinho. Euriquinho detonou a venda da SAF do Vasco e revelou o porquê, de acordo com ele, o Vasco vai acabar em 2 anos, se não correr contra o tempo. Fala daí, Euriquinho. Tirei as minhas porque eu sei algumas coisas que foram feitas. Agora, eu não estou aqui para convencer o torcedor de nada. Eu estou alertando ao torcedor, alertando a mídia e alertando aos influenciadores que o Vasco vai acabar. Vai acabar. É uma afirmação. E uma conclusão de quem faz
economia, de quem faz, dos advogados, dos economistas, de todos que estão envolvidos no clube. Se não tiver uma mudança de rumo, vai acabar. Essa mudança de rumo vai vir via 777, ela vai mudar a estrutura dela, vai fazer outra coisa, vai passar a tratar dívidas e investimentos de outra maneira. Não, pode ser. Vai ser com um rompimento. Pode ser. Vai ser com o Vasco arrumando um novo investidor e comprando parte das ações. Não sei. Vai ser com um investidor comprando a 7. Aí é outra questão. Nós precisamos entender qual foi o negócio que foi feito e a partir daí cada um vai ter a sua opinião de qual é a melhor solução para o Vasco. Agora, levantem as bandeiras, porque se ninguém se movimentar, o Vasco vai acabar. É a torcedor vascaíno, então a situação está de fato muito preocupante. Qual é a sua opinião sobre tudo isso? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Gente, fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Apenas o primeiro vídeo desta quinta-feira. Voltaremos aí já já com o nosso Fala Gigante, contando sempre com todos vocês. Se inscrevam, compartilhem, ajudem o nosso crescimento. É muito importante você aqui no nosso canal. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.